Bem-vindo ao Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print. Olá a todos, meu nome é Paula Bulho, eu sou uma das pesquisadoras do Grupo GEALIN de Araraquara, coordenado pela professora Alessandra Del Ré, e eu sou uma das pesquisadoras que estudam o bilinguismo. E por isso a gente está aqui hoje com a Ede Loprieno, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a família dela. Tudo bem, Ede? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Tá bom. Para começar, Ede, você podia contar um pouquinho para a gente sobre o seu contexto familiar, a língua que vocês falam no ambiente familiar e fora dele? Claro, posso sim. Eu sou casada há 18 anos com um italiano, né, e que mudou-se aqui para o Brasil, sem família nenhuma, enfim, somos só nós. E tem um filho de 17 anos. A gente fala atualmente português em casa. No começo, enquanto meu filho era pequeno, nós falávamos as duas línguas, né? Mas atualmente, eu não sei, penso que a correria, talvez também um pouco de preguiça da nossa parte, vamos dizer assim, e por conta de que ele já sabe falar, né, a gente fala só o português. Então hoje o seu marido fala português também? Como um estrangeiro fala. Sim. E como que foi a decisão, Ede, de falar uma língua, de falar as duas línguas? Foram vocês que decidiram? Como que foi? Então, quando ele nasceu, a gente, né, não sabia, não tinha certeza direito que caminho tomasse. Falava o italiano, o pai, né, porque é madrelíngua de italiano, e eu ficaria com a parte do português, ou se a gente deveria esperar, né? E aí, assim, a gente tinha poucas informações. Há 18 anos atrás, praticamente, não se falava muito, ninguém entendia. Aí eu comecei a pensar, né, poxa, essas crianças que moram em divisa de países, principalmente Europa, né, que às vezes são até 3 países dentro de casa, falam uma coisa, se são duas pessoas que falam línguas diferentes, então são mais 2 línguas, né, fora de casa, na escola, uma terceira. Eu falei, como que se vira, né? E também, na Itália, vocês sabem que tem muitos dialetos, né? Então, a criança dentro de casa aprende praticamente uma outra língua. Não tem nada parecido com o italiano, né? Formal. E na escola aprendem o italiano. E nunca eu ouvi nada negativo ou difícil a respeito disso. Mas, conversando com o pediatra dele, o pediatra foi bem categórico de falar assim, não, vocês vão falar com ele quando ele souber perfeitamente o português. Claro que ele não quis dizer com todas as regrinhas e tal, mas assim, um nível de conhecimento mesmo, de vocabulário, de ser capaz de formular uma frase e tal. E isso me deixou assim, baixou minha bola, sabe? Porque na realidade eu queria ter um filho que se desenvolvesse com outra língua já desde pequeno. Eu só estava procurando ver se eu achava alguém que entendia sobre isso para me dar um caminho assim mais seguro, segundo o meu ver, né? As minhas dúvidas. Aí eu pensei e falei assim, olha, quer saber? Não. E nós conversamos muito e foi o que meu marido bateu muito, foi nesse fato de que não, eu sempre aprendi o dialeto e o italiano, não vai ter problema. E assim foi, ele começou desde pequeno, ele falava em italiano com o menino, foi algo muito natural, é incrível, é assim, espantoso até de você ver a facilidade, não tem problema para eles. Não. E você também fala, Ede, o italiano?
Falo. Quando eu me casei, eu já falava, né? Porque eu fiz letras e fiz inglês e italiano. E conversação muitos anos. Então, assim, no inglês eu não sou tão fluente, não sou quase nada fluente. Mas no italiano eu me senti mais à vontade, eu me dediquei mais. Então, eu já falava, assim, fluentemente. Claro, tem os erros, porque afinal de contas não é minha língua, né? Então, cometo erros, também não estou lá, né? Quando a gente vai, a gente procura ficar o maior tempo possível, que nos é permitido, a gente fica uns 45 dias, dá para você retomar, mas não é a mesma coisa que se eu morasse lá. Mas eu entendo perfeitamente, me expresso, consigo me expressar muito bem naquilo que eu quero falar, então não tem problema nenhum. E com o seu filho, você chega em algum momento a falar com ele em italiano também? Como que é essa... Sim, quando pequeno até mais, apesar de ficar com o português, como eu te disse, né? Porque senão ia acontecer que eu acho que ele iria ficar mais inseguro com relação ao português, até porque depois na idade de ir para a escolinha, né? Iria, eu creio, dar mais insegurança. Mas falava assim, de vez em quando a gente fala, né? Principalmente quando a gente está na rua e não quer ser entendido, a gente Sim. fala e ele entende perfeitamente. Não tem. Hoje o que atrapalha um pouco é o vocabulário, né? Porque, como eu te disse, a gente mora aqui. Mas quando vamos para lá, assim, ele não tem problema, porque assim, como eu vou te dizer, eu acho que a base da língua, né? Se eu posso dizer assim, já está nele. Então, é algo muito natural, é muito natural, é muito legal de ver, de vivenciar isso. E Porque a gente que não fala, né, tem aquela maior dificuldade para aprender, para se soltar, está dominando o idioma, né? E para ele é assim, natural. É natural, é incrível. E teve algum tipo de resistência, Ede, da parte dele quando ele era mais novinho, de não querer falar o italiano ou não? Nenhuma. Era exatamente o que eu te falei, era natural. Era como se fosse daquele jeito, sabe? Até porque, por ser pequeno, ele não tem aquela ideia de que na casa dos outros é diferente, que falam só uma língua, né? Porque como ele entende as duas, ele está entendendo, não tem o porquê questionar, né? Sim. Então ele não, claro, tinha as dificuldades, né? De às vezes não entender, tem que repetir, como na língua portuguesa, no idioma português. Às vezes não sabia falar, mas estava aprendendo, né? Mas nada de resistência, não, nenhuma resistência. Hoje ele tem um pouco, mas por conta da idade, são 17 anos, né? A idade da adolescência, como eu te disse, falta agora o vocabulário é mais necessário, porque são vários assuntos, né, que você tem para falar. Quando criança é um pouco mais restrito isso, né? E então, por conta disso, da timidez, da idade, às vezes ele fica aqui no Brasil, mas chega lá, também não tem outro jeito, ele é obrigado a se virar e se vira. E vocês vão com bastante frequência, Ede, para a Itália? Tem esse contato? Até 8 anos nós não íamos, né? Foi quando era pequeno, acho que ele tinha uns 8 meses. Aí depois até 8 anos, que ele tinha 8, 9 anos, não. Aí fomos e agora a gente tem procurado ir a cada 2 anos, sabe? Porque ele já está maior também, né? Uhum. E tem contato com o meu sogro e minha sogra, que vem para cá também nesse tempo, a cada 2, 3 anos, né? Agora que eles não estão querendo mais vir por conta da idade, meu sogro já tem 81 anos, minha sogra 79, então, sabe, eles têm um pouco de insegurança agora. Entendi. E você comentou inicialmente sobre o médico ter orientado a não falar, né, inicialmente, a outra língua. Você consegue ver isso como uma resistência da sociedade? Teve algum outro evento que você percebeu isso? Olha,
Eu vejo como uma resistência, sim, até um certo desconhecimento mais aprofundado do assunto, né? Porque a minha experiência foi totalmente negativa daquela que ele me aconselhou, né? E da sociedade, assim, dos outros, eu não vi, não reparei, não tive. Pelo contrário, às vezes as pessoas pedem para ele falar, gostam, até quando era menor, né, de ver a criança falando, mas também é ali, né, naquela curiosidade momentânea. Não sei se numa situação mais complexa fosse ter, mas a gente não vivenciou. E na escola, Ede, teve alguma resistência dos professores ou foi tranquilo o fato dele falar as duas línguas quando ele entrou na escola? Assim, foi tranquilo, teve um pouco, né, de receio das professoras quando ele era pequenininho, por conta, né, de não saber como que ele era o começo, reagir e tal. Mas logo eles foram vendo que, mesmo que às vezes ele podia ter alguma dificuldade, não era algo assim tão absurdo, e que logo elas resolviam ali, e ele já se inteirava de boa, não teve problema nenhum. Ah, que bom. Mais profundo assim, né? Tem aquela meio insegurança, aquele clima, às vezes, de que a pessoa não tem, a criança não entende, às vezes, certa coisa, mas não muito, talvez por conta de eu falar o português com ele, né? Não era assim, nós dois o tempo todo falando italiano. Sim. Então, eu creio que isso ajudou também bastante. Sim. E além da questão da língua, Ede, vocês tentam trazer algumas questões culturais da Itália para ele? Como que é essa questão? Sim, a gente sempre está falando, né, mostrando, assim, quando tem as diferenças, né, os costumes. E tradição, estava refletindo sobre isso, bem mais em relação à comida, viu? Quem conhece é descendente, né, de italiano sabe. Então, em relação à comida, eu percebo que a influência é maior, né, por conta de ponto do macarrão, o tipo de molho, né, que é um molho mais natural. Ele percebe a diferença, né, quando é um molho mais carregado e tal, aquelas coisas. De costumes, assim, fora isso, a gente tem o tal do onomástico, que na Itália é muito vivenciado, né, por eles, que é o dia que leva o nome do santo que você tem o nome. Entendeu? Tipo Santo Antônio, você se chama Antônio, então no dia de Santo Antônio, todo mundo te cumprimenta, né? E aqui a gente, por respeito, acabou, assim, adotando, então a gente faz os cumprimentos, a gente telefona, né? Dá os parabéns. E o que mais que eu posso te falar? Ai, não lembro muito agora. E vocês costumam assistir algumas coisas, manter o contato? Você falou do seu sogro, da sua sogra, mesmo não estando presencialmente, vocês mantêm contato com as pessoas? Sim, muito contato. Eu costumo dizer que meu sogro e minha sogra, eles são mais presentes na vida da gente do que sogro e sogra, ou mãe e pai, que morassem aqui no mesmo país. É claro que eu estou generalizando, tem muitos pais e sogros que são também muito presentes, mas eu falo por conta da distância, às vezes do custo, né, que diminuiu muito, mas mesmo quando era um pouquinho mais caro, eles sempre telefonam durante a semana, ou pelo menos no final de semana, e sempre querem falar com o neto, né? Sempre. E então a gente tem contato constante, mesmo com os tios, né? Que meu marido tem 2 irmãos lá, e as famílias respectivas, né? E agora com o WhatsApp fica mais fácil ainda, então a gente tem sempre um contato, sim, com eles. O que favorece, no caso dele, né?
mais esse ainda. contato, né, com a Isso, língua, é muito né? importante, é muito importante. E aqui no Brasil, Ede, teve alguém que foi um pouquinho mais resistente da família em dizer para você que não era uma boa ideia falar o italiano com ele quando pequenininho? Alguma resistência da família que você se lembra ou não? Não teve. Talvez, assim, mas muito leve. A minha mãe, por conta da idade até, né? Ela tem 99 anos agora em março, ela vai completar. Às vezes, por não entender, e principalmente quando estava meu sogro e minha sogra aqui, que acaba falando com eles em italiano, né? E ela não entendia, então às vezes falava assim, ele tem que falar português, sabe, assim, mas não algo muito, sabe, foi mais no começo, né, essa situação que a pessoa não está acostumada, né, não sabe lidar direito e é mais de idade, mas, né, não digo tradicional, mas é algo que nunca passou pela cabeça, né, então não sabe como se comportar. Mas hoje não. Aí depois, quando ele era um pouco maior, que ele acabava fazendo o intérprete, né, entre os meus sogros e a minha mãe, ou na rua, numa loja e tal, aí eu achava até bonito, né, assim, curtia mais, já estava acostumado, né, e era uma coisa assim, né, olha, meu filho pequenininho, né, fazendo isso, meu neto, no caso. Então, foi Acaba assim, mas não teve, não. diferente. Fica um pouco Não. diferente, né, É. E já aconteceu alguma situação engraçada, Ede, que você se lembra, que foi motivada pelo fato de vocês três, aí no caso, né, falarem duas línguas? Olha, o que acontecia, ainda acontece, mais frequente é quando meus sogros estão aqui, ou algum familiar de lá, né? Mas quem mais veio foram os meus sogros. Que a gente está, por exemplo, numa roda de amigos, ou fora, num bar, né? Assim, restaurante, né? Que eu tenho que traduzir. E fica assim, isso acontece mais comigo, é muito engraçado. Eu vou traduzir, então a pessoa está falando italiano, eu tenho que falar para o brasileiro, né, que fala português. E às vezes eu confundo tudo e fico falando em português com quem fala italiano e italiano com quem fala português, né? E você acha que está falando. Aí as pessoas param, olham para mim, espera e fala, você falou tudo em italiano, né? Ou tá falando com eles em português. Mas aí eu dou risada e fico brava, né? Por que vocês não falaram antes? Deixaram eu falar tudo para depois me avisar, né? E em aeroporto também. Na França, uma vez aconteceu, foi muito engraçado, que a gente precisava se comunicar, e o francês, né, a gente sabe que tem aquele amor radical pela língua, né, e eles não, e uma rivalidade com o idioma inglês, né, então eles, no guichê, eu era a única que falava um pouquinho do inglês, né, meu marido só italiano, e eu tinha que fazer de novo a ponte, né, então era muito engraçado, meu marido tinha que ficar falando para mim assim, agora você vai falar inglês, aí eu virava para falar com ele em italiano, porque eu já tinha cometido esses erros, né, falava com a moça em italiano, com o meu marido eu ia falar em inglês, assim, sem perceber, porque realmente vira uma bagunça na minha cabeça, eu não estou acostumada, né, Sim, então, sim. E aí era só risada, porque eu falava sério, normal, e a pessoa na minha cara com cara de paisagem, né? Que não tá entendendo nada. Aí você achando que estava ali, né? Falando. Isso, tava falando, abafando e esperando, né? Uma resposta, Sim. E a resposta não vinha, né? E geralmente as pessoas que estão perto de mim até hoje foram muito educadas, muito assim, eu falar, esperava, né? Para depois calma. me avisar. Então tá bom, Ede, queria te agradecer isso, assim. pelo seu tempo de estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Bom, pessoal, esse foi então um bate-papo com a Ede Loprieno para o nosso podcast Famílias Bilíngues, que é promovido pelo GEALIM da Unesp de Araraquara. Obrigada, Ede.
Imagina, estou às ordens quando precisarem. Espero que tenha ajudado um tiquinho. Ajudou muito. Quem estiver na mesma situação que eu, tá bom? Sim, muito obrigada. E este foi o Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print.